Bom dia, excelente dia a você. E aqui eu convido vocês para juntos fazermos uma leitura. Esse livro é de Olinda Guedes. Ela foi uma das primeiras escritoras de pedagogia sistêmica. Ela foi professora e estudou com grandes mestres e trouxe para nós esse livro, que é muito importante que todos os educadores, todos os professores precisam ler. E sei que muitos nem o conhecem, então por isso eu trago hoje essa iniciativa. Então, todo dia, né, nesta quinta-feira e toda quinta-feira do mês, eu vou dar continuidade. Então, hoje eu começo com esse livro. Ela conta toda a sua história, do caminho dela, e ela traz o relato de como foi o primeiro dia da vida dela na escola, né? E vários relatos de crianças. Então, para quem não me conhece, sou Elaine de Moraes, terapeuta consteladora, trabalho com mesa radiônica, mesa multidimensional arcturiana, Reiki, barras de axis, todas as terapias alternativas, elas estão disponíveis aqui no meu espaço. Meu primeiro dia de escola, meu primeiro dia na escola. Será que posso reavivar uma lembrança desvanecida? Talvez escrevendo, ou também porque já tenho certa idade, onde as lembranças da memória de longa duração aparecem, enquanto as outras, de coisas vividas há pouco tempo, se apagam, quem sabe? Era setembro do ano de 1948. Neste setembro, eu seria matriculada. Nessa época, minha mãe dava aulas de trabalhos manuais para as meninas grandes. Assim, ganhava o pão para ela e os 3 filhos. Havia o novo dinheiro, o marco alemão. Nesse tempo pós-guerra, as pessoas ainda tinham poucas oportunidades de emprego. Muitos soldados americanos estavam alojados em nossa vila. Meu pai estava vivo, mas estava na Rússia como prisioneiro de guerra. Eu ainda não o conhecia. Minha mãe e eu rezávamos pedindo para que papai voltasse logo para casa. Ajoelhávamos-nos em volta de Gebet Uardas. Eu não sei falar alemão. Uit, Giste, Furmut. Vem, bate, Zuruk, Kommt. Então tem muitos M's, né? Ele é bem difícil. E alles, perdão, olha só que interessante que eu já fui pro alemão, né? Ajoelhávamos em volta de um pequeno banco, ao centro, uma vela. Essa oração era o mais importante para minha mãe. Quando papai voltar, tudo será bom novamente, ela dizia. Nós morávamos numa aldeia. Desculpa. Antes da guerra, meu pai era professor do ensino fundamental. E minha primeira professora, a senhora Harnisch, substituía o meu pai até que ele voltasse da prisão. Eu sabia muito bem como era a escola. Meus 2 irmãos já haviam me contado muito sobre, mas eu já sabia mesmo assim, porque o meu sonho era me tornar uma professora. O meu interesse não era tanto aprender a ler e escrever, muito mais me interessava como
A professora ia nos ensinar para que nós aprendêssemos. Eu ainda não sabia ler. Minha mãe era costureira, por isso era importante o que eu iria vestir no primeiro dia de aula. Minha mãe costurou uma saia plissada em azul escuro. Era de um tecido tingido, de um vestido velho dela. Ela também me fez uma blusa branca, com gola e 2 lacinhos, que na ponta tinha um pequeniníssimo pedaço de tecido vermelho com 2 fósforos, como 2 fósforos. Eu queria as sandálias vermelhas da sapataria Schichler. Quando mamãe e eu fomos comprá-las, o meu número já estava esgotado. Que decepção! Então eu ganhei sandálias azul escuras. Minha mãe enfatizou diversas vezes que estas azuis eram muito mais chiques. Mesmo assim, eu fiquei decepcionada. Eu vestia ainda meias brancas de algodão com o desenho de buraquinhos que a minha avó havia tricotado. Nessa manhã fresca de setembro, eu vestia também o meu casaco de tricô azul escuro. Neste casaco, na parte da frente, havia modelos artísticos em tricô. Filas de pessoas pequeninas em vermelho, pinheiros verdes, casinhas em várias cores, pois minha avó era uma artista fazendo tricô. Claro, eu também ganhei uma chutute, uma espécie de cartucho em formato de cone, recheado de doces e outras coisas mais que as crianças ganham em seu primeiro dia de aula, algo típico da Alemanha. O meu não era tão grande, foi revestido de papel colorido, papel de ouro e prata. Mais tarde eu usaria esse cartucho no carnaval como chapéu, mas agora ele era a minha tute. O pouco dinheiro que minha mãe tinha, ela usava para comprar os selos vale-refeição para a comida, e nas lojas quase não havia doces, sobretudo não havia chocolate. Este só os soldados americanos tinham. Então a minha mãe preencheu o cartucho até a metade com papel de seda e em cima colocou algumas balas que ela mesma havia feito de açúcar queimado, manteiga e leite. Ainda algumas bolachinhas, nozes e uma caneta manteiga. A caneta manteiga era algo muito especial. Não havia papel. Nós escrevíamos nas lousas de xisto. Os lápis comuns para essas lousas arranhavam terrivelmente. Tínhamos que apertar muito ao escrever. As canetas manteiga pareciam um lápis, com seus tubos de madeira preenchidos com uma massa mole e branca. Com esse lápis, podíamos escrever maravilhosamente e eles eram preciosos. Naturalmente, também recebi uma mochila de couro marrom, com uma pequena lousa. Na sua moldura de madeira havia na lateral um buraco, onde se prendia uma pequena esponja para limpar. Deveria ser usada úmida, a fim de não acabar com nossa lousa. Também havia uma caixinha de madeira para os lápis. De manhã eu fui junto com minha mamãe, algumas amigas e suas mães para a escola. Era um lindo dia de outono. Lembro-me que a nossa sala de aula ficava na escola velha, no primeiro andar. As carteiras articuladas aos bancos eram para 4 alunos. Cada qual podia abrir a sua própria tampa da carteira. Eu teria preferido ficar na parte nova da escola, onde a minha mãe trabalhava. Ali, as carteiras também eram novas para 2 alunos.
mas esta parte estava reservada para as turmas mais velhas. Na escola velha também ficava o jardim de infância, com sua casinha dos bombeiros. Essa da parte da casa eu já conhecia. Chegando à nossa sala de aula, a senhora Harnish, nossa professora, nos mostrou os nossos lugares. Ainda a vejo diante de mim, uma senhora rochonchuda, de peito grande e uma cintura bem marcada. Os cabelos castanhos presos, às vezes uma mecha se soltava na lateral, e eu lembro muito bem do movimento dela, tentando arrumar a mesma novamente ao penteado. Era uma senhora de rosto grande, muito pálida. Ela vestia blusas com muitos botões. Nossas mães estavam em pé, atrás, na entrada da sala de aula. Muitos eram os principiantes, mais de 50 crianças. A professora cumprimentou as mães, dizendo a elas que podiam esperar pelos filhos no pátio, caso eles não soubessem o caminho de volta para casa. Nossas mães saíram da sala e aí estávamos a sós com a professora. Eu não esperava outra coisa, mas lembro de que algumas crianças saíram de suas carteiras chorando, tentando ir até as suas mães. Eu não conseguia entendê-las. Após as crianças terem sido acalmadas, a professora cumprimentou a todas. Ela chamou cada uma pelo nome. Sendo chamados, deveríamos abrir a tampa da carteira e levantar-nos. Em seguida, abrimos as nossas mochilas e mostramos as nossas lousas. A professora havia feito lindos desenhos na lousa. Lembro-me de uma bola grande, uma casa, um aparelho de ginástica e de um menino, e ela dizendo que este era o Otto. Não lembro que houvesse uma menina. Ela também disse que iríamos começar a aprender no dia seguinte e que podíamos desenhar em nossas lousas uma bola, uma casa, um aparelho de ginástica e o outro. Era tarefa para o outro dia. Assim, ela começou com os ensinamentos. Em minha turma, havia muitas crianças cujos pais morreram na guerra ou estavam desaparecidos. Lembro-me da minha vizinha de banco, a Jutta Schwaner, cujo pai morreu em combate. Acredito que ele também fora professor como meu pai. E lembro-me de Ingrid Bloss, cujo pai era o jovem proprietário de uma hospedaria e cervejaria, conceituada na aldeia. Também ele falecera. O pai de Friedilde Lindla Scher era o professor em nossa escola. Ele estava vivo. Friedilde já sabia ler e escrever. Soubemos isto já no primeiro dia. Infelizmente, minha amiga Margaret não pôde sentar-se a meu lado. Mas não havia nada a se fazer, pois a senhora Harnish havia definido assim. Alguns dos adultos da aldeia me perguntaram se eu gostava da minha professora. Mas isso não era tão importante para mim, e assim eu dizia simplesmente sim. Quando a professora se despediu e nós saímos, algumas mães ainda estavam no pátio. A mãe de Margaret e minha mãe não estavam lá porque nós conhecíamos o nosso caminho. Lembro-me exatamente dele. Logo atrás da escola havia um caminho com uma faixa verde no centro, que passava por um capinzal até o carvalho grande à direita. Havia outro caminho melhor estruturado,
Neste ponto já víamos a casa da minha amiga, com muitas pedras grandes, pois o pai e o avô dela eram pedreiros. Nosso apartamento ficava no primeiro andar, na casa ao lado. No térreo, uma loja de artigos de couro, bem como um local onde eram costuradas calças de couro. Era a alfaiataria Hitzer. Eu me lembro de minha mamãe perguntando se eu tinha gostado da escola. Mas para mim não tinha sido nada de tão especial, porque eu já esperava que fosse como foi. Sem medos, eu tinha ido para lá, e também, nos outros dias, foi assim. Por semanas e meses, meu interesse maior era sempre ligado à pergunta: como a minha professora vai nos ensinar a ler, escrever e calcular? Mas nesta noite do meu primeiro dia de aula, já deitada na minha cama, mamãe perguntou mais uma vez como fora o meu primeiro dia na escola. Aí sim, eu me senti impressionada com a escola. Tantas crianças, tudo era tanto e tão grande, tudo muito diferente da minha casa, com apenas 4 cômodos, a sacada, minha mãe, meus 2 irmãos e eu. A escola, sim, era algo muito maior. Isso é uma mensagem de Marianne Frank, Gridsky, Munique. Marianne Frank também é consteladora e tem vários livros, né? Ela escreveu isso em 17 de julho de 2012. E eu faço a pergunta a você, né? Como foi o seu primeiro dia de escola? Eu lembro que eu fui com muita ansiedade. Por que essa ansiedade? Eu não sei. Mas um desejo de aprender. Tanto que na época não existia o pré, existia uma turma, né? Com o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, todos juntos. E eu insisti muito, pedi muito para minha mãe que eu queria ir para a escola. E ela me deu um caderninho de brochura que tinha uma capa tão linda, que me lembro até hoje. E caminhava 3 quilômetros para ir para a escola, sozinha. Conforme nós íamos indo, as comunidades, né, todas moradas muito longe, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2, 3. Mas conforme eu saía, eu já encontrava numa encruzilhada uma amiga. E mais para frente íamos nos encontrando todos, né? E nós seguíamos por 3 quilômetros, tudo isso. E houve muitos desafios também, né? Brigas na estrada, né? Eu era a menor de todas, eu acredito que a mais metida. E por lá eu estudei até o 3º ano. E assim, em meio a tanta dificuldade, o que nós deixamos de perguntar aos nossos filhos são: o que você aprendeu na escola? O que você viu na escola? Como foi o seu primeiro dia de aula? Como foi sair de casa nesse primeiro dia de aula? Quando a mãe dela faz essa pergunta a ela, né? Tira ela do devaneio, que ela tinha muita ânsia em cálculos, em aprender a ler, escrever, e vê que o mundo lá fora, que é a sala de aula, né? Por exemplo, aqui em casa somos em 4. E quando você vai para o mundo, para a criança é difícil, é ansiedade. E o que eu percebi esse ano, levei minha filha a fazer a matrícula da faculdade e de repente ela saiu para fora chorando, né? E eu pedi: o que aconteceu? Você não quer fazer esse curso? Ela falou: não, mãe, eu quero, mas eu tenho medo. Medo do quê? Medo de eu não dar conta. E a apreensão, porque ela nunca saiu de tão perto, né? A escola aqui fica 2 quadras. A mais longe que ela estudava, dava umas 7, 8 quadras, 10. Então,
Questão de 5 minutos de carro, você está na escola. Nunca precisei ir, né? Mas se precisasse, estaria ali. Aqui não, aqui dá 1 hora de distância, não é muito, né? Vendo grandes capitais que as pessoas precisam viajar horas para chegar ao seu trabalho, à escola, né? Então fica aí para vocês, né? Refletirem como vocês recebem professores, os alunos no primeiro dia de escola. O que vocês veem através do aluno. O que você vê não é só o aluno, né? Quando ele entra numa sala de aula dentro da pedagogia sistêmica, o que olhamos? Olhamos que ele é pai e mãe. Quando você acolher esse pai e mãe, porque ele é uma personalidade, mas ele carrega 2 energias muito peculiares que passaram a vida a ele, e a partir do momento que você conseguir olhar para esse aluno com esse olhar, que ele não está entrando na sala de aula sozinho, ele está trazendo o pai e a mãe junto, você vai perceber como a sala vai ficar leve, cada aluno vai ter o seu lugar. Então, hoje a dica de leitura é essa. E fica o convite, porque vai ser dentro do Telegram. Esse é só um convite, tá bom? Toda quarta-feira, dentro do Telegram. Eu quis trazer essa pré-leitura, porque juntos com professores, pais que têm interesse em conhecer mais sobre a constelação, a pedagogia sistêmica, com certeza a educação com os filhos há de ser diferente. A gente percebe como consegue conversar com os nossos filhos, dando um novo ponto de vista para eles, sem que eles precisem comprar uma ideia, mas com tanta leveza, tá bom? Gratidão, até a próxima.